Pessoal, oi de novo. Na outra aula vocês viram a introdução sobre como funcionarão as aulas, então aqui vocês já vão colocar em prática. No oitavo ano é o seguinte: nas últimas aulas nós temos estudado sobre discurso direto, discurso indireto livre. Nós vimos isso dentro da narrativa e vimos isso dentro da notícia, tá? Eu vou fazer uma apresentação de tela para vocês agora, para exemplificar uma coisa que nós vamos estudar agora, ok? Bom, para mim já aparece aqui, então vamos lá. Pessoal, como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando discurso direto. Vocês podem usar tanto maiúsculo quanto minúsculo, tá? Aqui, discurso direto e o discurso indireto. Eu coloquei letra maiúscula em tudo, mas vocês é na primeira só, tá? Discurso direto com D maiúsculo e indireto com I maiúsculo. Eu coloquei só para chamar a atenção mesmo de vocês. Discurso direto e indireto. Discurso direto, vocês aprenderam e deram vários exemplos de que é o discurso da pessoa que está falando. Só para a gente relembrar, a gente tem toda aquela questão de pronome eu, tu, ele, nós, vós, eles, que a gente sabe de cor e salteado. E nós temos as pessoas do discurso, né? As pessoas do discurso primeira pessoa, sempre a gente tem 3 pessoas no discurso. 3 para o singular e 3 para o plural. Então, a terceira pessoa. A primeira pessoa, como vocês bem sabem, é quem fala. A segunda pessoa é com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem se fala. Mas aí a gente tem que pensar no seguinte: as pessoas só falam? Não, elas escrevem e gesticulam. Então a gente tem que se lembrar de uma outra coisa. Existe texto verbal, existe texto não verbal, o que vocês também já sabem de cor e salteado. Texto verbal vem da palavra verbo, que lá no grego significa palavra. Então, o que é um texto verbal? Texto que tem palavra. Texto não verbal não tem palavra, mas me passa uma ideia. Uma placa de trânsito, um cardápio com a foto de um lanche, o valor do lanche. Então, tudo aquilo que é visível. Eu já dei esse exemplo para vocês várias vezes. Uma pessoa, ela entrou dentro da sala de aula, ela não disse nada, mas ela gesticulou com a mão, acenando. Ou ela está dizendo oi, ou ela está dizendo tchau, certo? Perfeito. Então, texto verbal e não verbal. Se existem vários tipos de texto, e vários textos e vários tipos de comunicação, então a primeira pessoa é quem fala, escreve, ou gesticula, aquela que tem a ação, vamos colocar assim, e a segunda pessoa é com quem se fala, escreve, gesticula, e a terceira é de quem se fala, escreve, gesticula, cochicha, né, faz fofoca, enfim. Isso vocês já sabem. Sempre o discurso direto vai ser da pessoa que está falando. Então, na frase, o Jonathan explicou que... vou mudar o termo. O Jonathan disse que hoje a aula acaba tarde. O Jonathan disse que hoje a aula acaba tarde. Quem disse? O Jonathan. Mas, tá na boca do Jonathan isso? Não.
como a gente já estudou e vocês já sabem, só estou fazendo uma revisão. Está na voz de alguém, que seria um narrador, que seria alguém que disse. Esse discurso é direto ou indireto? Sei que vocês responderam. Ele é indireto. Ele é indireto por quê? Ele é indireto porque não está na boca do Jonathan. Apesar de que foi ele que disse. Agora, se eu tivesse falado, o Jonathan, se eu tivesse escrito, na verdade, o Jonathan disse, dois pontos. Hoje a aula acaba tarde. Hoje a aula acaba tarde, é fala de quem? Do Jonathan. Está na boca de quem? Do Jonathan. Ou seja, é a voz do Jonathan que aparece. Eu estou referindo agora porque nós iremos chamar de vozes e não da boca de quem, ok? Hoje a aula acaba tarde. Discurso direto, porque está na voz do Jonathan. Agora eu digo, o Jonathan, o Jonathan pensou que a aula acabaria tarde. Desculpa, o Jonathan pensou em falar que a aula acabaria tarde. O Jonathan iria falar. Aqui é o mesmo caso de ser indireto. Mas lembra que eu falei para vocês que tem narrador observador, tem o narrador participativo e onisciente, é aquele que sabe do pensamento e das emoções. Olha essa frase. O Jonathan pensou em falar que a aula acabaria tarde. Alguém está lendo o pensamento do Jonathan? O que é isso? É um discurso indireto, livre. Por quê? Sairia da boca do Jonathan, seria uma fala do Jonathan, mas sairia da boca de um narrador, e ainda ele está falando sobre o pensamento. Nós já explicamos, nós já vimos sobre isso, é revisão. Indireto, livre. Por que nós estamos aprendendo sobre o uso do discurso direto e indireto? Simples, porque nós estamos trabalhando notícia. Na notícia, nós vamos ter discurso direto e indireto. Vocês sabem que a notícia, ela tem características. Vamos lá. Vocês não podem falar comigo agora, mas eu sei que vocês estão falando. Quais são as características? Impessoalidade. O que é impessoalidade, pessoal? É ser imparcial. É não defender nenhum lado, né? Impessoalidade e imparcialidade. Outra coisa, formal. Posso usar gíria? Jamais. Linguagem formal. Tanto é que jornalista usa roupa lá, toda social para apresentar seriedade. Outra coisa muito importante de uma notícia são fatos, são coisas concretas. Fatos concretos. Ou seja, aqui a gente jamais vai trabalhar com o conotativo, sempre com o denotativo. E vocês cansam de falar para mim o exemplo que eu já dei, né? D é de, isso, dicionário, e C é de, sim, criação. Então, denotativo é o real. Então, numa notícia, eu vou usar aquilo que é literal, aquilo que é verdade. Eu não vou usar figuras de linguagem, não vou usar metáforas, não vou dizer que... imagina que uma manchete fala assim, a moça é uma flor. Não posso, porque o meu sentido literal é de que flor é uma planta. Quando eu digo a moça é uma flor, ela é uma flor porque ela é doce, delicada. Isso é uma metáfora, uma figura de linguagem, sentido conotativo, foi criado, né? Criação. E muito disso acontece num tipo de matéria que não é legal.
A gente vai entrar na próxima aula para falar sobre fake news e desse assunto especificamente, mas olhem só a diferença. Eu digo assim, aquele jornal é sensacional. Beleza, o que é sensacional? Ótimo, super bom. E se eu disser, aquele jornal é sensacionalista? O que é sensacionalista? Vamos lá, pessoal. Como eu sempre gosto de mostrar para vocês. Vamos aqui no nosso amigo Google. Vamos ver a definição. Sensacionalista. Vamos ver se vai aparecer. Definição. Sensacionalista. Relativo a sensacionalismo. Lembra que eu já expliquei para vocês? Quando ele vir como adjetivo, eu tenho que procurar ele como substantivo. Então é sensacionalismo que eu tenho que procurar. Sensacionalismo. Gosto ou busca pelo sensacional. Mas olha o 2. Use efeito de assuntos sensacionais, capazes de causar impacto, de chocar a opinião pública, sem que haja qualquer preocupação com a veracidade. O que é veracidade, pessoal? Verdade. Ou seja, eu falo assim, ó. Neymar foi atropelado. Nossa, que impacto, meu Deus! Vão pensar que o jogador Neymar, nem sei para qual time, para qual, enfim, para onde ele trabalha, onde ele joga, mas enfim, eu não acompanho futebol. Neymar foi atropelado. Você olha essa manchete e fala, poxa vida, o Neymar foi atropelado. Aí você começa a ler, tá falando que o cachorrinho da vizinha, ou o cachorro da dona, sei lá, Maria, que se chama Neymar, foi atropelado por uma bicicleta, mas não se machucou. Fala assim, caramba, Neymar foi atropelado. Nossa, você já pensou que ele sofreu um acidente, que ele tá todo machucado? Já passou mil coisas na sua cabeça, aquilo já te impactou. Quando você vai ler o texto, o cachorro da Dona Maria, que se chama Neymar, foi atropelado por uma bicicleta, mas não se machucou. Tem a ver? O nome do cachorro é Neymar. Quem escreveu a matéria e deu esse título fez o quê? Sensacionalismo. Por quê? Não se comprometeu com a verdade. Apesar de ele contar sobre um fato concreto, um cachorro que se machucou, que foi atropelado, desculpa, que foi atropelado, mas não se machucou, o que ele faz? Ele usa do senso comum, porque a maioria das pessoas conhecem Neymar só o jogador. Então ele usa sensacionalismo. Isso é muito perigoso dentro da notícia, porque ela está ali muito próxima a fake news. Se a notícia ela tem compromisso com a verdade, o que vai acontecer? Se a notícia não tiver verdade, ela é falsa. Qual é o nome para isso? Fake news. Fake em inglês é falso, news é notícias. Então, notícias falsas. A repercussão das fake news hoje, dentro dos jornais, ela acaba acontecendo. Nós vamos nos aprofundar na próxima aula, mas deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Poxa, se você está dando uma notícia para uma população, você tem que contar a verdade. Por exemplo, nós vemos boletins sobre o Covid-19 todos os dias sendo atualizados. Aqueles fatos são reais, são concretos.
Se eu colocasse números grandes ali, seria para assustar a população. Isso é sensacionalismo. É usar do medo, do pânico da pessoa, do meu leitor, simplesmente para que ele tenha acesso a. Para que simplesmente ele acesse a minha informação. Então, eu sou um tremendo de um cara meio chato. Eu sou ruim de fazer isso. Não pode, tá, pessoal? A gente sempre tem que trabalhar com a verdade dentro da notícia. Outra, a fake news, ela é tão utilizada hoje que existem empresas para simplesmente criarem fake news e repercutirem fake news, e elas são rapidamente espalhadas pelo WhatsApp, às vezes tem até mesmo propagandas enganosas, vírus espalhados ou coisas do tipo, com fake news, para sujar o nome de uma personalidade, de uma figura pública. Ou seja, a fake news, ela geralmente vem para causar espanto, incomodar a população e denegrir alguma imagem, algo sobre algo ou alguém, tá bom, pessoal? Mas as fake news nós vamos trabalhar depois. Hoje nós vamos fazer uma coisa sobre a notícia. Pessoal, na apostila de vocês, eu vou deixar escrito qual atividade vocês vão fazer agora, mas eu quero só falar uma coisa para vocês. No sétimo ano, vocês estudaram em língua portuguesa, não foi comigo, mas vocês estudaram sobre a estrutura da notícia. E a estrutura da notícia, a gente vai saber que ela tem ali a manchete, que ela pode ter, que é o título, que ela pode ter um subtítulo e que ela tem uma linha fina, o lead, tá? Que eu também vou mostrar especificamente na próxima aula. Essa é uma aula mais introdutória. O que acontece? Na minha manchete, eu tenho que chamar muita atenção da população. Eu tenho que ver o que mais é importante no meu texto. Mas para ser manchete de um jornal, para receber a primeira capa, tem que ser um assunto muito importante. Hoje, o que seria muito importante? Política, seria o Covid. Para ganhar a capa, para ser manchete de um jornal, tem que se pensar no quê? Na opinião pública, aquilo que é de interesse público. Eu sempre falo isso com vocês, interesse público. Então, você tem que pensar no seu público-alvo. E outra coisa, o jornal, ele existe hoje no século XXI, mas ele não é tão comprado, usado, igual antigamente. Tá? Pessoal, vou interromper o compartilhamento de tela, porque eu não sei se fica gravando a tela ou se fica gravando a minha. Enfim. Quando você tem um jornal, a gente tem que pensar que, apesar dele ser uma ótima ferramenta, nem todas as pessoas têm acesso ao jornal impresso. É muito mais fácil uma pessoa ver um jornal da TV. E nós vamos falar na próxima aula sobre fake news e sobre noticiário de TV especificamente, porque ele tem uma outra estrutura. E você tem que pensar no seu público-alvo. Quem lê jornal? Quem compra jornal? Se a gente pensa no noticiário de TV, a gente sabe que qualquer pessoa pode ter acesso. Por quê? Porque está ali na TV, né? Está ali vendo. Agora, o jornal impresso não é assim. O jornal impresso, poucas pessoas vão ter acesso. Quem comprar. Antigamente, era até distribuído, era até falado na rua sobre as notícias. Agora não. A gente viu sobre o cordel, que o cordel era também um noticiário, né? E pensem numa coisa, pessoal. Internet. A internet é onde as pessoas mais leem as notícias. Eu, pelo menos na página inicial do Google, tenho as principais notícias do dia ali. Eu leio, porque nós temos que ser seres informados. Eu vou interromper a gravação por aqui, porque vocês têm uma atividade para fazer, qual eu vou descrever agora. E daí, vocês fazem a atividade e a gente continua amanhã, tá bom? Beijo, beijo. Bom estudo aí.